Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos um comentário a mais uma das nossas enquetes dominicais que ficam sempre disponíveis aos domingos no nosso Instagram, Leonardo Mota M underline, que aqui está abaixo do nosso vídeo. E esse vídeo é um vídeo comentando exatamente a nossa enquete dominical, nada mais do que do que caso concreto, um caso hipotético que trazemos no nosso domingo para discutir licitação. E durante a semana nós vamos trazer a nossa opinião sobre aquela enquete, trazendo de forma fundamentada, tá? A enquete essa semana, eu discuti um tema bem interessante, que é a contratação de serviços continuados pela nova Lei 14.133, a Lei 14, a nova Lei de Licitações e Contratos, por dispensa de licitação, discutindo aquela questão dos contratos plurianuais, né? Aqueles contratos que ultrapassam o exercício, contratos continuados, de serviços continuados, e que agora na nova lei teremos a possibilidade de ter contratos de fornecimento continuado. Pois bem, a nossa enquete fala o seguinte: determinado órgão contratará serviço de manutenção de elevadores com valor estimado mensal de R$ 2.000 e, logicamente, anual de R$ 24.000. A equipe de planejamento propôs que o contrato tenha prazo de vigência de 5 anos, prorrogáveis até 10 anos, possibilidade também da Lei 14.133, e que a seleção do contratado seja realizada por meio de dispensa de licitação, com fundamento do inciso 2º do artigo 75 da Lei 14.133. Nesse caso, a área técnica entendeu que esses serviços de manutenção de elevador não são serviços de engenharia, então estaria limitado lá ao valor de R$ 59.900. Hoje estamos em setembro de 2024, é o valor lá do inciso 2º do artigo 75 da Lei 14.133. E aí, considerando que no exercício a unidade gestora não ultrapassará os limites para dispensa de licitação. Seguindo-se o ETP, para a autoridade competente, poderá ser aprovada a referida solução e forma de seleção do fornecedor para a referida contratação? Essa é a nossa enquete. Vimos aí que a maioria dos colegas entende que é possível, 62%, e nós concordamos com esses 62% dos colegas. E agora vamos discutir exatamente essa possibilidade, essa grande novidade que nós temos na Lei 14.183 e que difere da Lei 8.666, tá? Primeiramente, iniciando lá nos valores que nós temos hoje, valores limites para ser despendido dentro do exercício. O artigo 75, no nosso caso, inciso 2º, fala que para contratação é dispensável a licitação para contratações que envolvam valores inferiores a R$ 59.906,02, no caso de outros serviços de compras que não sejam serviço de engenharia, que não seja obra, que não seja serviço de manutenção de veículos automotores. Temos então a regra do parágrafo 1º do artigo 75, a questão da regra de aferição dos limites, né, da despesa, onde o parágrafo 1º prevê que para aferição desses limites, durante o exercício, nós teremos que observar algumas questões. Primeiro, o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela unidade gestora e o somatório dessas despesas realizadas com objetos de mesma natureza, entendido aqueles mesmo ramo de atividade. O que é isso quer dizer? Vou analisar dentro do meu planejamento da minha licitação, no meu estudo técnico preliminar, no nosso caso específico, concreto, já temos vários órgãos utilizando, contratando serviços continuados por meio de dispensa de licitação exatamente com esse fundamento. O estudo técnico preliminar vai discutir como melhor solução, inclusive a seleção do fornecedor, considerando lá que o valor estimado, no nosso caso aí, valor estimado anual, R$ 24.000, R$ 24.000 está bem inferior ao limite de R$ 59.900, e a equipe de planejamento então disse o seguinte: olha só, como nós vamos despender, né, valor estimado despendido no exercício é em torno de 24 mil, desse objeto, desse ramo de atividade, vamos verificar se juntando outros contratos, outras contratações desse ramo de atividade, nós não teremos despesas acima
de 59 mil, inclusive algo que possa ser contratado conjuntamente. E a equipe de planejamento, de repente, viu que não tinha mais do que despender no serviço de manutenção de elevador, uma contratação única, com valor estimado anual de R$ 24.000, e a equipe de planejamento então propôs: vamos selecionar por dispensa? Tá? E aí, meus amigos, logicamente, o estudo técnico preliminar terá que ter a aprovação da autoridade competente para seguir, então, para a elaboração do termo de referência, exatamente a pesquisa de preço que vai estimar realmente lá o valor da contratação e aí seguir para a elaboração do edital. Logicamente, em meio a isso aí, temos que ter verificar a possibilidade de se analisar os riscos possíveis dessa contratação, tá bom? Pois bem, nós temos então essa regra de aferição já clara, valor despendido no exercício. Quando nós falamos na lei 8666, a lei 8666 não tinha um critério claro de como você analisava isso aí, tá? Se era no exercício, se era o valor todo do contrato. Então, nós tínhamos jurisprudência, nós tínhamos interpretações, entendimentos, principalmente da Advocacia Geral da União, no sentido de que na Lei 8666 você considerava o valor do contrato anual, mais as possíveis prorrogações. Se somando tudo caberia dentro do valor da dispensa, você contratava. Se não era possível, se já somando tudo ultrapassasse o valor limite da dispensa de licitação, você teria que fazer uma licitação. Agora, a própria AGU já tem posicionamentos, aí acredito que é o mais recente, a nota número 7 aí da AGU, onde aí no item 17 fala após a discussão, né? Após a discussão do tema no documento, que exatamente isso, ó, esquece-se a orientação normativa da AGU lá de 2009, a orientação normativa 10, que era referente à Lei 8666, onde se deveria se observar o valor contratado no ano, mais as possíveis prorrogações, e é o que nós temos agora, que os processos alcançados pela nova Lei de Licitações, artigo 75, parágrafo 1º da Lei 14.183, não é alcançada por essa orientação normativa, visto que, expressamente, o parágrafo 1º do artigo 75 define a apuração dos valores das dispensas licitatórias com base no exercício financeiro, independente de prazo e duração do contrato administrativo, tá? E assim temos seguido, tá? E assim temos visto diversas interpretações nesse sentido, e então, de certa forma, flexibilizando para que, ao invés de fazermos uma licitação, nesse caso aí um pregão, pudéssemos fazer, então, uma dispensa. Então, voltando aqui à nossa enquete, 62% dos colegas marcaram que sim, é possível. Concordamos com esses colegas em virtude da nova regra de aferição da dispensa, né, dos limites de dispensa, que estão lá no parágrafo 1º do artigo 75 da Lei 14.183. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.